Ok, meus pequenos gafanhotos e minhas pequenas gafanhotas, estamos de volta com a nossa capacitação OBFEP 2023 para exclusivamente o ensino médio, neste ano internacional das ciências básicas para o desenvolvimento sustentável do nosso Brasil. Lembrando sempre que estaremos resolvendo questões objetivas de primeira série, segunda série, nível B, da OBFEP 2021 ou da OBFEP 2022, rumo ao OBFEP 2023. Você tem mais uma vez aí na sua tela uma questão dentro do contexto da história da física. Questão B4, OBFEP 2021. Então vamos logo à leitura do texto desta questão. Em 1633, o italiano Galileu Galilei, aos 69 anos, dedicou-se a compreender a queda dos corpos. Para estudá-la, precisou amenizá-la em quedas de esferas por meio de planos inclinados. Seu problema era identificar se a velocidade crescia proporcionalmente ao deslocamento ou ao tempo. Sem um equipamento que medisse a velocidade de cada instante, sem velocímetro. Ou seja, Galileu Galilei não tinha em seu laboratório, por exemplo, um multicronômetro que nos dá a condição de medir a velocidade de cada instante de um corpo que desce no plano inclinado ou de um corpo em queda livre, ok? Com os seus equipamentos, ou com os equipamentos que tinha, Galileu Galilei verificou que os deslocamentos nessas situações, a partir do repouso ou a partir do abandono, eram diretamente proporcionais ao tempo ao quadrado. Com isso, ou com base nisso, determine a proposição falsa, determine a sentença falsa, comando da questão. Com base nas informações que nós temos aí no texto desta questão P4, OBFEP 2021, com base nisso, determine a sentença falsa. Então, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota, antes de analisarmos os distratores, é preciso que você saiba, meu pequeno gafanhoto e minha pequena gafanhota, que um corpo descendo um plano inclinado, ok, desenvolve ou realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, assim como a própria queda livre de um corpo, é exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, em primeiro lugar, você precisa saber disso. Então, se você sabe que essas esferas aí de Galileu, descendo seus planos inclinados, realizam um movimento retilíneo uniformemente variado, e eu posso comparar esse movimento, o movimento dessas esferas, como o movimento de queda livre dos corpos, então precisamos relembrar quais as equações de movimento do MRUV, ok? Tanto para a queda livre dos corpos, como para essas esferas de Galileu aí, descendo os seus planos inclinados. Lembramos aí, temos que lembrar dessas equações de movimento do MRUV e saber que um corpo em um plano inclinado, você tem componentes da força-peso equilibrando esse corpo, equilibrando essa esfera e fazendo ela descer aceleradamente. Então, em primeiro lugar, precisamos saber disso. Então, vamos agora avaliar os distratores. Distrator A: a velocidade não pode ser proporcional ao tempo e ao deslocamento simultaneamente. B: esse movimento é uniformemente variado, já que se encaixa na função horária de espaço desse tipo de movimento. C: a velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento. Distrator D: sem as leis da dinâmica ou sem as leis de Newton, não podemos concluir que esse tipo de movimento será equivalente a uma queda livre. Então, qual é o distrator ou qual é a proposição, qual é a sentença falsa? Ok? Vamos analisando aqui uma por uma.
A velocidade não pode ser proporcional, distrato A, né? A velocidade não pode ser proporcional ao tempo e ao deslocamento simultaneamente. Por que, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhoto? Vamos à nossa resolução comentada para entendermos por que essa sentença ela é verdadeira e não falsa. Aqui está no distrato A. Primeiro, saiba que a queda livre de qualquer esfera dessa por meio do plano inclinado de Galileu, livre dos atritos, pode ser considerada essa queda ou esse movimento como sendo um movimento retilíneo uniformemente variado, um MRUV. Então, no abandono de qualquer uma dessas esferas, a velocidade inicial, não é, deve ser nula. Isso é importante. E como? O movimento dessas esferas de Galileu aí, por sobre o plano inclinado, é um MRUV? Está aqui as 5 equações básicas do MRUV. A da aceleração, a da velocidade final, a dos deslocamentos, a de Torricelli e a da velocidade média. Então você perceba que na equação número 2 aqui, ó, a velocidade, ok? Ela é diretamente proporcional ao tempo, ok? Mas pela equação 4, que é a de Torricelli, ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, ou você analisa a velocidade por essa função linear aqui, onde a velocidade é diretamente proporcional ao tempo, ou pela equação de Torricelli, que é uma função quadrática, onde a velocidade final é diretamente proporcional ao tempo, ou até mesmo pela equação da velocidade média, onde você tem a velocidade aí diretamente proporcional ao deslocamento. Então, não pode aí haver simultaneidade aí para você analisar a velocidade em função do tempo e do deslocamento ao mesmo tempo. É por partes. Então, é por isso, não é, que o distrato A, a sentença que se encontra no distrato A, ela é verdadeira. Sentença que se encontra no distrato B. Esse movimento é uniformemente variado, já que se encaixa na função horária de espaço desse tipo de movimento. Lógico, porque Galileu verificou que os deslocamentos de suas esferas, não é, a partir do repouso, eram sempre diretamente proporcionais ao tempo ao quadrado, o que nos diz, não é, corretamente a equação aqui de número 3, que é a equação para os deslocamentos dessas esferas, não é, partindo do repouso ao longo do plano inclinado. Ó. Os deslocamentos são diretamente proporcionais ao tempo ao quadrado. Pegou a visão aí, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota? Então, por isso que a sentença que se encontra no distrato B, ela é verdadeira. Agora vamos para a sentença que se encontra no distrator C. Vamos aqui para essa sentença. Ó. A velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento. É verdade sim. Ok? A velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento. Quando você analisa aqui, não é, a equação, não é, de número 3, a equação de Torricelli, ó, a velocidade final é proporcional ao deslocamento. Ok. A velocidade final, aqui pela equação de número 5 do MRV, que é a equação da velocidade média, a velocidade ela é proporcional ao deslocamento. Ok? Mas também a velocidade pela equação 2, a função horária da velocidade, essa velocidade também é diretamente proporcional ao tempo, não só aos deslocamentos aqui na equação de Torricelli e na equação da velocidade média. Então, por isso que a sentença que se encontra no distrator C, ela é falsa, porque ela está dizendo que a velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento. Mas não é só diretamente proporcional ao deslocamento, é diretamente proporcional ao deslocamento e ao intervalo de tempo. Pegou aí a visão, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota? Pegadinha da OBFEP 2022, aqui na questão B4. Letra D, sentença que se encontra aqui no distrator D. Sem as leis de Newton, sem as leis da dinâmica, não podemos concluir teoricamente, não podemos concluir que esse tipo de movimento será equivalente a uma queda livre. A segunda lei de Newton nos dá essa conclusão teórica. Pega a visão aqui, ó, no lado direito da sua tela, ó. Aplicando a segunda lei de Newton ao movimento da esfera de Galileu Galilei abandonada no plano inclinado, nós temos aqui a esferinha descendo no plano inclinado. Então, a força-peso dessa esferinha, que se encontra aqui na vertical, ela se decompõe. Uma parte no eixo X e outra parte no eixo Y. Tem as componentes da força-peso aqui. Px na direção do plano, Py perpendicular ao plano.
E a componente da força-peso aqui, PY, perpendicular ao plano, ela é equilibrada pela força normal, que é a força de interação aí entre a superfície da esfera e a superfície do plano inclinado. Então, a força normal aqui não é equilibrada pela componente da força-peso aqui na direção do eixo Y, PY, né? Então, a única componente da força-peso capaz de acelerar essa esfera é a componente Px, que está aqui na direção, não é, do plano inclinado. Então, é essa componente da força-peso aqui, Px, que produz essa aceleração aqui na esferinha. Então, a gente pode dizer, aplicando a segunda lei de Newton, que a força resultante na direção do movimento da esfera é igual a Px. Força resultante é igual a Ma. A componente da força-peso na direção do plano, Px, é o peso vezes o seno que o plano inclinado forma com a horizontal. Seno de θ, porque o ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal aqui é θ. Então, Px é P seno de θ. Então, quem é P? P é mg. P é mg. Então, a gente fica com Ma igual a mg seno de θ. Simplificando aqui as massas, a gente fica só com a aceleração da esferinha descendo no plano inclinado, a aceleração translacional, né? É igual a g seno de θ. Se nós fizermos esse ângulo θ aqui, teoricamente, igual a 90 graus, sendo 91. Então, a gente fica com a aceleração da esferinha, translacionalmente, igual à aceleração da gravidade. Então, com base na segunda lei de Newton, a gente pode realmente concluir, teoricamente, físico-matematicamente, que o movimento de uma esfera descendo um plano inclinado pode ser equivalente a uma queda livre, onde a gente tem aqui a aceleração, né, Azinho igual a Gzinho, mostrando que a aceleração aí da esferinha descendo o plano inclinado é igual à aceleração da gravidade. Pegou a visão aí, minha pequena gafanhota, meu pequeno gafanhoto? Então é uma questão teórica, não é? Teórica e quantitativa ao mesmo tempo, onde quando você começa a avaliar as sentenças que se encontram aqui nos quadros distratores, aí você pode perceber que a letra C é a sentença falsa, porque faltou o complemento aí, não é, para essa velocidade ser diretamente proporcional, não só ao deslocamento, mas também ao tempo, não é, ao intervalo de tempo. Então, ficamos por aqui, breve, muito breve, retornaremos com mais uma questão objetiva da UBFEP 2021 ou 22, nível B. Então, até a próxima, meu pequeno gafanhoto e minha pequena gafanhota.